Então, será que Maria é mãe de Deus, gente? Né? Olha só, não. A Bíblia não ensina que Maria é mãe de Deus, nem mesmo dá a entender que os cristãos devem adorá-la. Então, por que a gente pode entender isso, tá? Muitas religiões ensinam que Maria é a mãe de Deus. Elas talvez a chamem de rainha do céu ou de Theotokos, palavra grega que significa genitora de Deus, né? Então vamos entender, Maria, gente, nunca disse que era mãe de Deus. A Bíblia explica que ela deu à luz ao Filho de Deus e não ao próprio Deus. Então quando você lê Marcos capítulo 1, versículo 1, ó, diz aqui, né? O princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Então Jesus era o Filho de Deus, né? Lucas 1,32 também diz aqui, ó. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou Senhor Deus, né? Que aqui está citando um texto do Antigo Testamento. Na tradução do Novo Mundo coloca Jeová, porque é o que está no Antigo Testamento. Olha só, gente, Jesus Cristo nunca disse que Maria era mãe de Deus ou que ela merecia ser adorada, tá? Na verdade, Jesus corrigiu uma mulher que destacou o privilégio de Maria como mãe do Cristo. Ele disse, não, em vez disso, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esse texto é muito interessante, pessoal. Eu vou ler numa Bíblia católica aqui, tá? Ó, vou ler nessa Bíblia aqui, ó, católica. É uma Bíblia difusora bíblica católica de Portugal, ok? Vamos ler aqui para vocês Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28, né? Ó, aqui, ó, Bíblia católica. Tá até aqui São Lucas, né? Quem usa São Lucas são os católicos, né? Fala assim, ó. A verdadeira bem-aventurança, né? Enquanto ele falava, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse: felizes as entranhas que te trouxeram e aos seios que te amamentaram. Então uma mulher lá, ela falou, ó, feliz a mulher que te deu a luz. É isso que ela estava dizendo, né? Então querendo dar a glória aí, dar o louvor para Maria. Aí o que Jesus ele disse, ó? Ele, porém, retorquiu, ou respondeu, falou assim, ó, felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Então olha que interessante, aqui quando uma mulher quis dar uma certa glória para Maria, ó, feliz a mulher que te deu a luz, né? Como tá aqui na tradução do Novo Mundo, ó, fala assim, ó. Enquanto ele dizia isso, uma mulher da multidão lhe disse bem alto, feliz o ventre que o carregou e os seios que amamentaram. Mas ele disse, não, em vez disso, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então você vê claramente que Jesus, ele nunca disse, né, que Maria, ela era mãe de Deus, ou que ela merecia ser adorada, nem venerada, tá? Na verdade, Jesus corrigiu a mulher que disse isso aí. Felizes, né, o ventre que te carregou. Ele falou, não, felizes os que ouvem a minha palavra e põem em prática. Os títulos mãe de Deus ou Theotokos, genitora de Deus, não estão na Bíblia, tá? Então você não encontra mãe de Deus na Bíblia, Theotokos, genitora de Deus. Isso é puramente filosofia grega, que foi, infelizmente, colocada na Bíblia, tá? Na Bíblia, a expressão rainha do céu não se refere a Maria, mas uma deusa falsa que os israelitas apóstatas adoravam, tá? Jeremias 44, 15 ao 19. Então muita gente acha que nesse texto aqui tá falando de Maria. Olha, é isso que dá pena, gente. Sabe? Porque o texto aqui... Deixa eu colocar a tela com duplo aqui para ficar mais fácil. Colocar junto com a Bíblia JW Library. Ó, esse texto aqui, né? Que fala que de Jeremias 44, 15 ao 19, que algumas pessoas acham que está falando de Maria, a rainha dos céus. Não, gente, está falando de uma deusa falsa, meu Deus do céu, sabe? É incrível, né? Jeremias 44, 15 ao 19. Deixa eu abrir aqui. Fala assim, ó. Começa aqui, ó. Todos os homens que sabiam que suas esposas tinham feito sacrifícios a outros deuses, e todas as esposas que estavam ali, formando um grande grupo, bem como o povo que morava em Patros, da terra do Egito, responderam a Jeremias, não daremos ouvido à palavra que você nos falou em nome de Jeová. Em vez disso, certamente cumpriremos todas as palavras que a nossa boca falou.
vamos fazer sacrifícios à rainha do céu e derramar para ela ofertas de bebida, assim como fizemos nós, nossos antepassados, nossos reis e nossos príncipes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, quando tínhamos fartura de pão e não nos faltava nada, quando não víamos nenhuma calamidade. Depois que deixamos de fazer sacrifícios à rainha do céu e de derramar ofertas de bebida para ela, começou a nos faltar tudo e fomos eliminados pela espada e pela fome. As mulheres acrescentaram: e quando fazíamos sacrifício à rainha do céu e derramávamos para ela ofertas de bebida, por acaso foi sem o consentimento dos nossos maridos que fizemos bolos de oferenda com a forma da imagem dela e derramamos para ela ofertas de bebida? Gente, você olha, é incrível, incrível. Quando você lê isso aqui, você vê claramente que esta rainha do céu era uma deusa falsa que os israelitas apóstatas adoravam, tá? A rainha do céu pode ter sido Astarte, uma deusa babilônica. Você vê claramente que Jeremias era um profeta de Deus, tá? E aí, olha que interessante, ó. Aqui no versículo 16 fala, ó, não daremos ouvidos à palavra que você nos falou em nome de Jeová. E aí, muitos católicos, eles usam esse texto de Jeremias para dizer que Maria é rainha dos céus, tal. Mas não, aqui era uma deusa falsa. E eles faziam oferenda em bolos com a imagem dessa rainha. Você vê, e é exatamente isso que as religiões aí que acreditam que Maria é mãe de Deus fazem, tá? É incrível, gente, incrível, tá? Realmente a pessoa, ela não consegue enxergar a verdade. Aí, realmente, é uma comparação, né? Da mesma forma que as pessoas adoravam a rainha lá, vocês adoram Maria hoje. Vamos lá. Os primeiros cristãos não adoravam Maria e não a tratavam de forma especial. Um historiador relata que aqueles cristãos rejeitavam cultos e provavelmente tinham medo de que dar atenção indevida a Maria pudesse fazer outros pensar que eles estavam adorando a ela, em busca de Maria, a judia. É o que diz aqui. Esse livro é o título original, In the Quest of Jewish Mary, tá? Eu não sei falar em inglês aqui, me perdoem. A Bíblia diz que Deus sempre existiu. Salmos 90, capítulo 1, versículo 2... 1 e 2, Isaías 40, 28. Então, como ele não teve começo, não pode ter uma mãe. Além do mais, Maria não poderia ter carregado Deus em seu útero, pois a Bíblia diz que nem mesmo os céus podem contê-lo, tá? Ó, aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, fala assim, ó. Mas será que Deus realmente morará na terra? Os céus, sim, os céus dos céus não te podem conter, quanto menos então esta casa que construí. Então, gente, impossível Deus vir à Terra, tá? Quem veio à Terra é o Filho de Deus. Ele se tornou carne. O próprio Deus não poderia jamais vir à Terra, tá? A Bíblia deixa claro que nem os céus dos céus contêm todo o poder de Deus. Imagina a Terra, ok? Maria, a mãe de Jesus e não a mãe de Deus. Maria era judia de nascença, descendente direta do rei Davi. Por causa da fé e da devoção de Maria, Deus tinha muita consideração por ela. Onde diz isso? Lucas, capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28. Diz assim, ó. Ó, fala aqui, ó. Ó. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Olá, altamente favorecida, Jeová está com você. Ou, em outra Bíblia, né? Se você quiser pegar outra Bíblia aí, vamos pegar uma Bíblia católica aqui. Lucas 1, 28. Fala o seguinte, ó. Deixa eu abrir na outra Bíblia que eu estava lendo, ó. Aqui. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, né? Ó, o Senhor está contigo, né? Então, realmente, Maria, ela era... Jeová tinha consideração por Maria, tá? Ó, aqui fala que Deus a escolheu para ser mãe de Jesus. Ela e José, seu marido, tiveram outros filhos. Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão? E não estão as tuas irmãs aqui conosco? Assim começaram a tropeçar por causa dele. Então Maria, depois que teve Jesus, ele teve outros filhos com José, tá? Isso é muito óbvio, gente. Um casamento judeu sem concepção, sem a relação sexual, não era um casamento. José, ele respeitou Maria, não tocou nela, até que ela tivesse Jesus, tá?
Depois ela foi esposa de José normalmente. A Bíblia diz que Maria era discípula de Jesus, mas não dá muitas outras informações sobre ela. Então, ó, Atos capítulo 1, versículo 14, fala assim, ó: de comum acordo, todos eles persistiam em oração, junto com algumas mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus, e junto com os irmãos dele. Tá vendo? Então aqui diz claramente que Maria era discípula de Jesus, mas não dá muitas informações, tá? Depois que Jesus morreu, lá em Atos falou uma ou duas vezes de Maria, depois nunca mais citou Maria na Bíblia, tá? Por quê? Porque o foco era Jesus, ok? Era o trabalho dos apóstolos, ok? Então é isso. Ó, por que alguns pensam que Maria é a mãe de Deus? O primeiro indício de adoração a Maria vem do final do quarto século depois de Cristo. Naquela época, a Igreja Católica tornou-se a religião oficial do Império Romano. Por causa disso, muitos pagãos se tornaram cristãos apenas no nome. A Igreja também tinha adotado o ensino não bíblico da Trindade. A doutrina da Trindade fez com que muitos chegassem à conclusão de que se Jesus era Deus, então Maria só podia ser mãe de Deus. Em 431 d.C., um concílio da igreja em Éfeso declarou oficialmente Maria como a mãe de Deus. A mariolatria, veneração exagerada a Maria, se expandiu depois do concílio de Éfeso. E como aqueles que haviam se juntado à igreja tinham um histórico pagão, a deusas da fertilidade, como Ártemis, Diana para os romanos e Ísis, foram aos poucos substituídas por imagens da Virgem Maria, tá? Novamente, gente, a filosofia grega, as cultuações gregas, a veneração por deuses falsos foi introduzida na Bíblia. Por exemplo, o Natal é a celebração do Deus Sol. Aí, vamos tirar o Natal e vamos tirar a celebração do Deus Sol, vamos pôr que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, porque aí os pagãos lá que não acreditavam em Cristo vai ficar mais fácil para eles se converterem. Maria, mesma coisa, eles acreditavam em Ártemis, Diana para os romanos, Ísis, tá? E aí trocaram por imagens da Virgem Maria. Em 432 d.C., o Papa Sisto III ordenou que fosse construída em Roma uma igreja em homenagem à Mãe de Deus. Ela foi construída perto de um templo erigido em homenagem a Lucina, a deusa romana do parto. Uma escritora descreveu essa igreja como um símbolo evidente da integração da grande mãe das religiões pagãs ao culto de Maria depois da cristianização de Roma. Maria, o guia completo, tá? Então, quando você analisa, gente, Maria, ela não é mãe de Deus, tá? Maria era mãe do Filho de Deus. Jesus era homem, 100% homem na terra, e Maria gerou esse filho por meio do Espírito Santo, tá? Mas ela não era mãe de Deus, é impossível isso. Não teria como Deus nascer no útero de uma mulher imperfeita ainda por cima, tá? Então você vê claramente, existem outros relatos também. Alguns acreditam que Maria era perfeita. A Bíblia fala que todos pecaram e não atingem a glória de Deus, tá?